Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Aleluia. Deus está falando nesse congresso, hein? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Eu quero refletir com vocês sobre algumas coisas nessa hora. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero no bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, continue falando conosco, continue se movendo no meio do teu povo. Nós precisamos do Senhor para compreendermos a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Amados, viver os sonhos de Deus. Nós temos a escolha de vivermos os nossos sonhos ou vivermos os sonhos de Deus. Qual será o melhor? A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você já parou para pensar em quantas igrejas Paulo abriu? Quantos discípulos Paulo tinha? Mas veja a revelação bombástica que ele faz nesse texto: eu não tenho ninguém que tenha real interesse pelos assuntos do reino de Deus, só Timóteo, porque todo mundo está cuidando apenas dos seus próprios interesses. Existe uma promessa de Deus lá em Joel 2:28, que nos últimos dias o Senhor daria sonhos e visões para o seu povo. Louvado seja Deus. Fomos chamados para ser o útero de Deus nessa terra, para gerar os projetos de Deus nessa terra. Mas sabemos que o ser humano, ele tem as suas cobiças e as suas ambições. Quais têm sido as suas ambições? Na parábola do semeador, é uma parábola extremamente conhecida. Jesus está falando que um semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma outra nas rochas, a outra nos espinhos. Em Marcos capítulo 4, versículo 7, Jesus fala especificamente da terceira semente. E outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Pense nisso. A semente da beira do caminho, ela morreu. A semente que caiu nas rochas, ela morreu. Mas observe que a terceira semente, aquela que caiu entre os espinhos, ela não morreu. E quando Jesus explica a parábola, no capítulo 4 de Marcos, verso 18 e 19, Jesus está falando assim: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, e o engano das riquezas, e a ambição por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Sabe, amados, a terceira semente é o que nós mais temos hoje dentro da igreja do Senhor Jesus, em todo lugar. A terceira semente, eu acredito ser uma das maiores evidências que está diante dos nossos olhos a respeito da volta do Senhor Jesus. Veja o que Jesus fala em Mateus 24, a partir do verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu pergunto a você, qual pecado Jesus falou nessa lista? Nenhum. Nenhum. E qual é a evidência da volta de Jesus? E por que se refere à terceira semente? Porque a correria do dia a dia tem feito as pessoas esquecerem de Deus e não gerarem filhos para Deus. Semelhantemente, Jesus fala lá em Lucas 17, versículo 28,
Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. De novo eu pergunto: qual lista de pecados Jesus falou aqui? Nenhuma. Pensa comigo. Jesus fala nos 2 versículos, nas 2 passagens, Jesus fala que o povo comia e bebia. O que simboliza isso? Jesus está falando que o povo cuidava da sua saúde, o povo se divertia, o povo tinha momentos de lazer, o povo estava cuidando da sua própria vida. Depois Jesus vai dizer que o povo comprava e vendia. O que significa isso? Que o povo cuidava da sua vida financeira, que o povo tinha projetos de crescimento financeiro, de que verdadeiramente o pessoal estava trabalhando feito loucos, tendo 2, 3 empregos por dia. Sai do trabalho, vai para a faculdade, vai para aqui, vai para acolá, vamos crescer, vamos tal. Trabalhando, transformando pedras em pães. A primeira tentação do diabo para Jesus foi: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque a ciência já constatou que todo ser vivo se alimenta das suas raízes. Planta é da terra, se alimenta da terra. O peixe busca seu alimento na água, porque é da água. O ser humano tem 2 naturezas, 2 raízes, a da terra e a celestial. A meta do diabo é que você pare de se alimentar da sua origem celeste e se alimente só das pedras transformadas em pães. Aí Jesus fala que o povo plantava. O que significa isso? Quem planta quer colher. Eles faziam planos para o futuro. Em 4º lugar, Jesus está falando que eles casavam e davam-se em casamento, construíam família. Significa que eles cuidavam dos seus próprios sonhos. E Jesus também vai dizer que eles edificavam, ou seja, eles faziam construções, eles chegavam às suas conquistas e vitórias nessa vida. E o que há de errado nisso? Nada. Agora o problema é que estas coisas acabou distraindo o povo e desviou a atenção do povo de Deus, de fazer a vontade de Deus, de viver o sonho de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Agora vem a pergunta para nós nessa hora: você tem se esforçado na obra de Deus? Ou você tem sido a terceira semente, preocupado com as situações dessa vida e não tem frutificado para Deus? Tem cuidado dos seus próprios interesses e não tem estado preocupado com os interesses de Cristo, da obra de Deus, da obra missionária? Veja, a terceira semente não morreu. Na verdade ela ficou infrutífera por pensar apenas nas coisas desse mundo. É interessante porque Jesus nos ensina dizendo: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O evangelho de Cristo é renúncia. Você está disposto a, se preciso for, renunciar o seu próprio sonho para viver o sonho de Deus? Amados, eu vivo um milagre na vida financeira, pastor. Provérbios 13, 22 diz que a riqueza do ímpio é depositada em favor do justo. Um dia eu estava na administração, o seminário Pegas Fogo do pastor Jorge Rojas, e ele ministrou essa palavra, eu tomei posse. Eu fiz o meu ensino médio, na época era curso técnico. Então, eu tive 1º, 2º, 3º ano, só tive português e matemática. O resto tudo foi técnico para contabilidade. Pensava em fazer um concurso, não deu nada, deu tudo errado. Aí de repente, eu vou para vestibular. Como que eu ia fazer para vestibular se eu não estava preparado? Como que eu ia enfrentar a prova do vestibular se eu não tinha tido as outras disciplinas que é exigido no vestibular? Comecei a estudar, fui me preparar, fui fazer cursinho. E aí de repente, Deus colocou, aliás, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto: vou fazer jornalismo. Eu gosto de escrever, fazer jornalismo. E aí Deus chega para mim e fala: não vai para jornalismo, você não vai passar. E eu disse: não, mas eu quero fazer jornalismo, eu vou fazer jornalismo. Sabe o que aconteceu? Não passei. Quebrei a cara. E aí Deus dá uma ordem, uma voz de comando, e diz: você vai fazer administração de empresas. Eu digo: mas Deus, eu odiei contabilidade, não é a minha área não, mas Deus, você vai para administração de empresas. Beleza, estava estudando, estava me preparando. Na época, na igreja tinha um informativo, ainda era na época que os informativos eram impressos, né? Hoje é tudo online, a gente joga no telão, é maravilha. Mas na época os informativos eram impressos, e eu escrevi o editorial do informativo. E aí esse informativo chegou nas mãos de uma mulher que hoje ainda não é serva de Deus. Mas ela me liga e ela fala: gostei muito do que você escreveu aqui. Que maravilha! Que maravilha!
Aí ela perguntou, você já está fazendo faculdade? Eu digo, não, ainda não, estou preparando para fazer. Aí disse assim, por que você não vai fazer a Unifor? Universidade mais cara de Fortaleza. Aí disse assim, eu queria, né, mas... Ele disse assim, olha, está tendo inscrição, a inscrição do vestibular encerra daqui a 3 dias. Eu conheço o valor do sacrifício, pastor, eu vivo isso. Se eu fosse contar aqui também os testemunhos, mas eu quero que você entenda aqui, focando o que eu estou te falando hoje, sobre sonhos de Deus. E aí aquela mulher chegou para mim e falou assim, vai, se inscreve no vestibular da Unifor, eu pago. E aí eu não fui mais teimar com Deus, eu fui para administração de empresa. Aprendi muita coisa, fiz muita coisa. Eu me graduei entre os 3 melhores alunos da universidade. A universidade chega para mim e fala assim, olha, nós vamos te dar uma bolsa para você fazer pós-graduação, e você vai escolher nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Austrália. E eu, glória a Deus, vou fazer missão. Aí papai, você não vai não. Mas Senhor, o senhor não está entendendo. Fazer missões com tudo pago pela universidade. Não, você não vai. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você viver o meu sonho, para você alcançar o perdido. A essa altura eu já estava sonhando ser um grande executivo, uma coisa e tal. Não tem nada de errado nisso, tá, irmãos? Eu quero que você entenda aqui. Entenda o contexto da mensagem, pelo amor de Deus. E aí eu já estava pensando em ser um executivo e tal. Estava com a proposta para trabalhar, ser trainee da Ambev, né? Como gerente executivo e tal. Deus disse assim, não, você não vai. Irmãos, até hoje a minha família me chama de louco, porque eu não fui. Mas Deus chegou para mim e disse, você não vai. Quem vai assinar a tua carteira sou eu. Se você trabalhar para mim, eu vou te levar muito mais longe do que qualquer outra empresa pode te levar. A riqueza do ímpio é depositada em favor do justo. Eu fiz 5 anos na universidade, não paguei 1 centavo, nem dinheiro do transporte. Porque é assim que Jeová Jireh faz. Só que, no final, Deus me colocou, né, no estreito. E eu digo, e agora? Você vai viver o teu sonho ou você vai viver o meu sonho? 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz que o Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Será que de fato você está disposto a viver o sonho de Deus? É interessante a gente observar que a Bíblia relata que Paulo estava tudo pronto para ir fazer uma cruzada evangelística numa cidade. À noite o Espírito Santo vem a ele e diz, você não vai não, você vai para Macedônia. Porque às vezes a gente troca as coisas. A Bíblia diz que são os sonhos de Deus que não se frustram, não os nossos. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Em Marcos 10:30. A Bíblia fala lá em Provérbios assim, que quando um ladrão, ele roubava, né, alguém e ele era pego, ele era obrigado a devolver 7 vezes mais. Mas eu aprendi que tudo que a gente semeia no reino de Deus, a gente colhe 100 vezes mais. Marcos 10:30. Pedro chega para Jesus e fala assim, mas mestre, nós deixamos tudo por amor de ti, nós sacrificamos tudo por amor de ti. E aí? Aí Jesus chega para Pedro e diz, sabe de nada, inocente. Não existe ninguém que tenha renunciado a alguma coisa por amor de mim, que tenha sacrificado alguma coisa por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida e no futuro. Pergunta se eu estou arrependido, se eu não estou sendo um grande executivo de uma grande empresa, se eu estou arrependido de não estar exercendo. Mentira. Da onde que eu ia estar aqui no Pará, sendo bem recebido, da glória de Deus, esses banquetes que só vocês têm aqui, no Amapá, desculpa, no Amapá, da onde? Entendeu? Pergunta. Eu disse, eu prefiro me desgastar agora no reino de Deus. Moisés poderia ter sido o próximo faraó. Davi poderia ter sido um grande fazendeiro. Neemias poderia ter sido o próximo assessor do rei, ou quem sabe o próximo sucessor do rei. Pedro poderia ter sido um grande empreendedor de sucesso. Paulo poderia ter sido o próximo reitor da faculdade de Gamaliel. Jesus poderia ter sido o maior empreendedor da carpintaria da sua época. Mas estas pessoas escolheram viver os sonhos de Deus. Somente quando você escolhe viver o sonho de Deus é que você vai ser uma pessoa completa e realizada. Existem muitas pessoas que estão infelizes na vida porque exatamente estão preocupadas apenas com a sua própria vida e não preocupadas com o reino de Deus, com a prioridade de Deus.
E eu quero te desafiar isso, a viver o sonho de Deus. A melhor coisa que você pode escolher na vida é viver o projeto de Deus. E o sonho de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento em Cristo Jesus. A pessoa que está na mídia, por gentileza, põe as fotos. Acho que as fotos estão numeradas, né? Então pode colocar, tá ali, né? Pronto, pode colocar para mim, por favor, na ordem do que está aí. Eu trouxe um vídeo, mas se não tiver tempo para o vídeo, não tem problema. As fotos eu já tenho vários testemunhos. Olha o que é viver o sonho de Deus, irmãos. Primeira coisa, eu quero exatamente te desafiar a ser a mudança. Nós temos a oportunidade de ser a resposta de Deus para essa geração. O sertão nordestino hoje é uma das regiões menos evangelizadas do Brasil. Fala-se de 7.500 povoados que não tem nenhum crente. Eu não estou falando de um lugar onde não tem igreja, eu estou falando onde não tem nenhum crente. E aí eu quero agradecer a você que tem sido fiel na sua oferta de missões, porque através da sua oferta de missões, o projeto Itu Nordeste tem avançado. Pode passar. Pode colocar a próxima foto. Olha aí, ó, plantando igrejas em todo o sertão nordestino através da tua oferta de missões. Vamos para frente. Pode passar. Essa aqui é só para você conhecer a igreja que Deus me colocou como pastor lá, né? Aí uma foto do dia também, tem uma foto à noite, uma foto do dia. Fica num bairro de periferia lá em Fortaleza, né? Num bairro chamado Serrinha. Essa aqui foi a primeira igreja que a gente começou a implantar no bairro de periferia. Até estava comentando lá na casa dos pastores sobre isso. É num bairro chamado Serviluz, numa comunidade de pescadores, onde os pescadores também formam um grupo, pelo menos dentro do sertão nordestino, um subgrupo, né, de não alcançados. A maioria das comunidades de pescadores são completamente sem estrutura, alto índice de analfabetismo, mortalidade infantil. E quando eu falei que eu ia abrir uma igreja lá, todo mundo me chamou de louco, porque todo o tráfico de arma do estado passava por esse bairro. Mas Deus fez uma obra tão maravilhosa e tão grande. Tinha pessoas lá que moravam em casas de papelão, porque realmente eram as condições dos lugares. E na verdade era um lugar que ninguém queria ir, porque era uma igreja que não arrecadava, era uma igreja que não tinha renda, era uma igreja que não sustentava. E ainda mais tinha o perigo. Para resumir a história, Deus me fez amigo de todos os garotão lá, todos os chefes lá das facções, né? Levamos o evangelismo através da ação social. Mães chorando chegavam dizendo: pastor, muito obrigado, a gente nunca teve isso aqui no nosso bairro, alguém que cuidasse de nós, alguém que se preocupasse conosco. Vamos para a próxima foto. Vamos lá, essa aqui foi a primeira igreja que nós abrimos no sertão nordestino, numa cidade chamada Itaitinga. Olha o nome da localidade, Genezaré. Você não tem noção da legião de demônios que a gente teve que tirar desse lugar, gente. É verdade. Genezaré, a gente teve que enfrentar uma legião de demônios nesse lugar. Gente, as portas estavam fechadas, as pessoas não recebiam a gente ia para a praça para poder fazer o evangelismo através das artes, não tinha ninguém. Mas nós levamos para esse lugar a adoração profética, a presença de Deus, a adoração de Deus. Nós começamos a adorar nas ruas, e a presença de Deus começou a atrair as pessoas. Em uma noite só, 120 pessoas entregaram a vida a Jesus. Nós abrimos essa igreja com 120 pessoas que foram ganhas e consolidadas, porque do trabalho que a gente faz, a gente ganha, consolida, para o pastor local só batizar. Pode passar. Aqui, ó, uma foto ainda dentro da igreja. Pode passar. Aqui é uma cidade de Pedra Branca, um outro lugar. Nessa cidade aqui, nós passamos uma experiência extraordinária. Eu estava formando dupla com uma jovem, nós ganhamos pessoas e começamos a fase de consolidação. E aí tinha uma mulher que foi ganha, por isso que a jovem estava comigo, para que eu não fosse sozinho, né, abordar a mulher. Só que a mulher deu bolo na gente. No horário marcado, no dia, ela saiu, não estava em casa. Só que na esquina da rua, tinha um senhor. E aí eu olhei para ela, aquela jovem estava tendo a sua primeira experiência missionária. Nunca tinha tido experiência missionária. Isso fica no sertão, essa cidade de Pedra Branca. E aí nós chegamos para o senhor lá, o seu Zé. Conversamos com ele e ele disse: vamos tal. E aí abriu as portas da casa dele. Nós falamos de Jesus para ele e ele aceitou Jesus. E aí eu disse assim: poxa vida, foi tão fácil, né? Tão legal. Só que aí ele disse: olha assim, sabe por quê? Que eu acredito que o que vocês estão falando é verdade. Porque hoje, exatamente hoje, sabe por que eu estava lá na esquina? Porque exatamente hoje, fazem 10 anos que eu tive um sonho.
que eu estava caminhando para um buraco, e no fundo desse buraco tinha fogo. E aí eu me vali de Deus, o sertanejo tem essa linguagem, né? Eu me vali de Deus e disse que não queria alguém me salvasse daquele fogo. E aí um homem de branco apareceu para mim dizendo que você e essa jovem viriam na minha casa me falar o caminho da verdade, para que eu não caísse naquele fogo. Seu Zé hoje é diácono da igreja, está lá, continua. Essa aqui foi outra cidade chamada de Aquiraz, né? Essa aqui foi aberta através da nossa escola de plantação de igrejas. A gente faz a escola 21 dias, treinando os plantadores de igrejas, e aí no último dia a gente faz a formatura e abre a igreja. E aqui foi onde Deus nos acuda, porque a cidade toda já tinha divulgado que a igreja ia abrir naquele dia, mas na última semana o pedreiro desapareceu, e o pastor não achou mais pedreiro para fazer a obra, para concluir a obra. Então a gente teve que, né, entre uma aula e outra, pega os alunos. Aí teve aluno quebrando parede, rebocando, pintando, né? Foi uma coisa extraordinária. Nós abrimos essa igreja com mais de 80 pessoas para Jesus. Pode passar. Aqui na cidade do Crato, é uma das cidades mais maçônicas do estado do Ceará. Deus também tem aberto portas lá, pode passar. Aqui na cidade de Itapajé, aqui foi algo extraordinário. Quase a gente não consegue entrar nessa cidade. Nós tivemos que alugar 5 casas para funcionar a estrutura da escola de plantação de igrejas, porque a prefeitura fechou todas as portas. Mas essa cidade já enfrentava uma seca de 5 anos. 5 anos. A equipe que estava comigo aqui ficou 10 dias sem tomar banho, porque a cidade estava no esquema de racionamento de água. E aí acabou a água, e a equipe ficou 10 dias sem banho. E aí em um dos módulos a gente ministra para os alunos fazerem missões na unção e no poder do Espírito Santo, que os sinais seguirão os que creem. E aí teve uma equipe muito louca, muito maluca. Os alunos de repente se reuniram e foram lá na barragem que abastecia a cidade. Estava seco, talvez você já tenha visto essas imagens na TV, quando fica tão seco que racha o solo, né? Então de repente os alunos foram lá e começaram a clamar a Deus. Oh irmãos, o que o Senhor não faz? Eles começaram a adorar o Senhor dentro da barragem. Naquele mesmo dia, as nuvens se fecham. Irmãos, Deus enviou um toró de água. Toró de água. Aleluia. Daí não parou mais. Olha a fidelidade de Deus como que é. Enquanto os alunos estavam em aula, chuva, chuva, chuva. Dava a hora de sair para a rua para evangelizar, a chuva parava. Quando retornava o alojamento, a última dupla da última equipe, chuva de novo. Irmãos, nós saímos da cidade. A barragem estava transbordando, o problema de abastecimento foi resolvido. E centenas de pessoas, inclusive autoridades da cidade, foram entregar a vida a Jesus na igreja. O local ficou pequeno, eles olhavam para a gente e disseram assim: vocês trouxeram a chuva para cá. Eu digo: nós não, foi papai. Passa. Olha o que Deus tem feito aqui. Outra cidade, Itapipoca também. Na época o pastor Fernando era secretário-geral de missões, foi lá conhecer a obra, pode passar. Cada cidade tem uma história, né? Eu estou correndo aqui um pouquinho por causa do tempo. Ibicoitinga foi algo extraordinário, esse aqui eu preciso falar, né? Uma cidade com um grande número de ateus. Quem não era ateu era idólatra, né? Completamente fechada para o evangelho. As pessoas fechavam as portas da casa, as pessoas colocavam uma equipe para fora. Uma dupla foi numa casa e um ateu olhou para os meninos, para os alunos, e disseram assim: eu não quero esse Deus. Fazia 4 anos que não chovia na cidade. Eu não quero esse Deus. E sabe por que eu não acredito no seu Deus? Porque eu duvido esse Jesus que você prega trazer chuva para nós aqui na cidade. Oh, irmão, falou bobagem. Aí os alunos foram na casa vizinha. Na casa vizinha tinha um surdo de nascença. Eles oraram, o surdo foi curado na hora. Aí o ateu já tremeu na base, já ficou assim: olha, irmãos, aí começamos a clamar. Nós temos um vídeo, né? Eu até nem trouxe o vídeo, mas nós temos um vídeo. A gente filmou as nuvens de chuva vindo. Naquele mesmo dia, irmão, choveu na cidade como nunca tinha chovido nos últimos 30 anos. Aleluia! Louvado seja Deus! Aquele ateu
foi o primeiro a correr lá no alojamento que a gente estava de joelho, chorando no meio da chuva, entregando a vida dele para Jesus. Vai para frente. Vamos lá ver o que tem mais aí. Pode passar a próxima foto. Canidé, cidade, a maior romaria do mundo, em homenagem a São Francisco. Nós abrimos, a nossa equipe foi cercada pela polícia aí nessa cidade, né? Mas nós abrimos essa igreja com mais de 60 pessoas prontas para serem batizadas para a glória de Deus. Passa para frente. Aqui é Croatá, outra cidade, pode passar. Aqui é Pereiro, uma cidade sertaneja que tem menos de 3% de evangélico. Você já imaginou uma cidade com 60 mil habitantes que tem menos de 3% de evangélico? Mas a bandeira do evangelho quadrangular está lá. Pode passar. Aqui dentro da igreja, né? Você viu fora, agora dentro, pode passar. Aqui Potiretama, pode passar, é uma outra cidade, está aqui a inauguração da igreja de Potiretama, pode passar. Né? Aqui foi em Paraipaba, né? Isso foi em janeiro do ano passado, pode passar. Só mostrando algumas das igrejas, né? Aqui Uruburetama, uma outra cidade que nós abrimos, onde eu aprendi a ganhar almas para Jesus utilizando a Bíblia católica, né? Aquelas que tem a foto de João Paulo II bem grande, né? Vai lá, pode passar. Aqui é a foto lá de Paraipaba. Olha, irmãos, quando inaugura a igreja é assim, ó. Isso aqui não é a equipe de trabalho, isso aqui são as pessoas que foram ganhas para Jesus. E foram ganhas e consolidadas. A gente entrega para o pastor fazer o batismo. No outro dia ele já faz o batismo. Vai lá, continua. Aqui é um mirim. Vocês lembram? Acho que você deve ter visto no noticiário, quando estavam as facções tocando fogo e tudo lá no Ceará, pegando tudo, né? O terror. Foi nessa época que a gente estava nessa cidade. A gente chegou na cidade e tocaram fogo no único posto de combustível que tinha na cidade. Foi a nossa recepção. E aí a gente estava lá com 65 alunos, fora a equipe de trabalho. E aí, um dia antes que a gente foi para a rua, a gente teve um sonho, né, de um demônio chegando na cidade. O clima da cidade ficou muito pesado. Depois a gente descobriu que aquela imagem da padroeira do Brasil tinha chegado na cidade. E aí nesse dia, o cara lá da facção deu toque de recolher. Comece fechando a porta 3 horas da tarde. E disse, olha, a partir de 5 horas ninguém vai na rua, porque se for na rua vai ser fuzilado. Eu digo, pois nós vamos. Pastor, vamos cancelar o evangelismo. Nada disso, quem tem que correr aqui é o diabo. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmãos, resumindo a história, para a glória de Deus, a gente começou a fazer a adoração profética lá na praça da cidade. Aí as pessoas começaram a vir, parecia que brotava do chão. Mais de 200 pessoas foram alcançadas nesse dia. Já deu para ver pela foto, né? O quanto que ficou pequeno, teve que fechar a rua. O vice-prefeito da cidade foi saber quem era aqueles doidos, que em plena o terror das facções estava inaugurando a igreja. Era a igreja do Evangelho Quadrangular. Aleluia! Aleluia! E eu vou contar o último, tá? Para encerrar. Pode passar as fotos aí. Ó, isso aqui é a montada, é esse aqui que eu queria. A montada, nós chegamos numa localidade chamada Sol Nascente. Passamos o dia inteiro trabalhando no povoado. Quando foi a noitinha, mais ou menos por esse horário, a gente ia retornar para o alojamento. Um senhor de 65 anos de idade, se não me falha a memória, ele segura na blusa do pastor, chorando em lágrimas. Pastor que ia assumir a igreja, essa igreja. Ele está bem por aí na foto, pastor. E o senhor chorando, dizendo assim, por que vocês demoraram tanto? Eu passei 65 anos da minha vida sendo idólatra. E vocês chegaram só agora, para me falar desse Jesus. Sabe, amados, esse homem nunca tinha ouvido falar de Jesus na vida. Nem pela igreja católica, nunca, ele não conhecia Jesus. E eu estou falando do quintal da nossa casa, no Brasil, onde nós temos rádio, TV, evangélica, uma igreja poderosa, e ainda tem pessoas que nunca ouviram falar do evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos viver os sonhos de Deus. Por isso nós precisamos se importar com os interesses do reino de Deus. Pode passar, pode passar. Aqui foi Ipu, uma outra história aqui também que eu não vou contar, não vai ter tempo para isso. Só para te dizer que essa igreja foi aberta no bairro de Ciganos, que é um outro povo menos evangelizado no Brasil, pode passar. Aqui foi São João do Aruaru, pode passar. Aqui é em Pedra d'Água. Esse lugar aqui, irmãos, não tem internet, não tem sinal de celular, a gente ficou incomunicável aqui. Mas Deus fez maravilhas. Pode passar.
né? Aqui é outra igreja também que a gente abriu numa região periférica de Fortaleza, no bairro pobre, pode passar. Aqui são algumas, e aqui foi aberta em janeiro desse ano. Foi o local, não sei se foi aqui que eu citei, que não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro nas casas, né? A gente teve que alugar 3 casas para funcionar, né? 2 mulheres que abriram as portas da cidade para a gente em lágrimas, quando souberam que a gente ia abrir a igreja lá, ela disse: Deus atendeu as nossas preces, Deus não esqueceu de nós, o governo esqueceu de nós, todo mundo esqueceu de nós, mas Deus se lembrou de nós. Aleluia, pode passar. E aí eu quero te agradecer, porque essas igrejas têm sido abertas em parceria com a oferta de missões do terceiro domingo da Secretaria-Geral de Missões. Fica de pé. São algumas, não vai dar tempo de mostrar todas, são algumas. Eu apenas quero orar por você, porque vale a pena viver os sonhos de Deus. Eu sou prova viva disso. Vale a pena. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nos ajude, meu Pai, a viver os teus sonhos. Pai, que todo dia nós possamos, meu Pai, decidir ser ramos frutíferos. Que não haja, meu Deus, aqui na igreja do Amapá, a terceira semente que se tornou infrutífera, mas que no nome do Senhor Jesus Cristo, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós venhamos frutificar a 30, a 60 por 1, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser acompanhar mais desse trabalho que está sendo feito no sertão, bota lá no Google, Comando Resgatai, e aí você vai ver as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, né? Lá no YouTube sempre estou dando vídeo aulas de missões. A gente vai ter uma imersão digital agora no final desse mês, vai ser online, né, ensinando várias estratégias de como ganhar almas para Jesus, tá? E a imersão digital vai ser gratuito, vai ser online, né? Então você poderá participar. Comando Resgatar, joga lá no Google, você vai acompanhar mais desse trabalho. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, pastor Mercúrio. Aleluia.